Olá, tudo bem? Sou Gisele, terapeuta, e venho através do vídeo de hoje falar um pouco sobre o quanto é importante e essencial o autoconhecimento para os nossos processos de cura. Autoconhecimento já diz tudo, é algo que vai vir de você, algo interno. E para isso você vai precisar se observar diante das situações que você passa, diante das experiências que você vive, diante das ferramentas que existem hoje no campo da vida para contribuir com o seu processo de se conhecer. É somente assim, se observando, se conhecendo, se acolhendo, é que temos verdadeira disponibilidade para transformar a nossa vida. Te convido para acompanhar os próximos vídeos e espero assim, de alguma forma, ser uma facilitadora deste importante e intransferível processo que é o autoconhecimento. Só você pode fazer, só você pode absorver e empreender esses processos internos dentro de você para curar, apaziguar, dissolver e assim viver também de uma forma melhor as suas relações e os ambientes externos nos quais você contribui na jornada da vida. Espero vocês acompanhando os próximos vídeos. Beijo de luz. Seguindo os nossos vídeos sobre autoconhecimento, essa importante ferramenta que nos leva a transformar a nossa vida. Hoje quero falar das dores da criança, nessa importante fase onde tudo começa. Como tudo que vivenciamos nessa fase vai impactando e vai registrando sensações, emoções, sentimentos que vão conduzindo a nossa personalização. A criança por si só, ela nasce com a missão de dar continuidade à vida. A vida que chegou através de tantas gerações passadas. Nesse sentido, muitas vezes fica desafiador o processo de vir dar continuidade, porque a criança recebe tanta informação, comportamento, que gera umas repetições de padrões, tanto no nível cultural da família, social, religioso. Esse já é por si um grande desafio para todos que viemos para o mundo para desenvolver nossas habilidades de essência e com essas habilidades contribuir com o mundo. Se você observar, cada geração transformou de alguma forma aquilo que recebeu e foi levando adiante. Recebe a vida e leva adiante. De alguma forma, esse levar adiante tornou-se transformador no quesito de mudanças que foram ocorrendo no sistema familiar, na sociedade em que está inserida. Por isso, essa sagrada missão de virmos para a vida e contribuir com a nossa energia, nossa habilidade, nossa virtude, é poder transformar aquilo que está sendo posto para as próximas gerações. O que dificulta muitas vezes esse processo da criança ir tomando e desenvolvendo as suas próprias habilidades, além das repetições de comportamento, existem também as dores que a criança acaba absorvendo das situações que ela vivencia nessa importante fase. Vamos falar hoje sobre essas dores da nossa criança. A primeira parte, vamos falar da repressão ou da carência emocional. Já conversamos em muitos vídeos e mesmo que pareça repetitivo, eu sempre vou pontuar que ter emoções é algo natural. E na nossa criança, vivenciamos muitas situações em que reprimimos as nossas emoções. As emoções são humanas, são instintivas. É algo que acontece, uma reação biológica
diante daquilo que estamos vivenciando com outros, ou com as situações, ou com o mundo. Isso é uma resposta. Medo, raiva, tristeza, rejeição, alegria. São essas as emoções básicas e tantas outras que vão sendo agregadas ou aprofundadas, mas essas são as emoções raízes, por assim dizer. Quando a criança chora e dizem que ela não precisa chorar, que aquilo que aconteceu não foi tão importante, ela sente uma dor, ela não pode expressar. A forma mais natural da criança, na fase até os 7 anos, é as emoções. As emoções são as principais expressões. A criança não consegue racionalmente explicar como ela está se sentindo. Ela não consegue digerir a raiva, o medo, a tristeza de uma forma tão racional. Ela só sente. Então, quando também diz que ela não pode ter medo, que aquilo que ela vai fazer é fácil, a criança não viveu aquela experiência, ela está experimentando. E é esse experimentar as situações do mundo que vão trazendo para ela uma percepção. Por isso é tão importante a gente acolher as expressões emocionais para poder conduzi-las de um jeito mais leve e até positivo. Criar memórias emocionais positivas não quer dizer que vai ficar somente a emoção de alegria no dia a dia de uma criança, mas que quando alguém conversa com ela, alguém acolhe aquele choro, alguém, quando a criança diz que tem medo, afirma que ela vai conseguir, alguém que percebe que a criança está com raiva e vai dizer para ela, olha, sentir raiva é natural, você pode expressar a raiva correndo, dando um grito. Então, você conduz isso como uma forma natural. Você não diz que ela não pode e que é feio ela sentir isso. Então, essas são algumas das grandes dores de nossa criança interior. Falo de nós adultos e falo das crianças que estão em estado infantil sendo assistidas e conduzidas por pais, professores, mentores. As repressões, então, é quando ela não pode sentir, é feio. Ela é julgada pelo que ela expressa. E as carências emocionais já é quando a criança não é suprida nessas necessidades emocionais. Necessidade emocional de toque físico, de colo, de palavras que reforcem o que ela tem de bom, deixa eu pegar meu script, de fazer algo juntos com a criança, dela se sentir vista a partir daqueles que dão um tempo de qualidade para estar com ela e reconhecem assim aquilo que ela produz, aquilo que ela é. O reconhecimento, a forma da criança se sentir amada é quando ela é atendida nessas necessidades emocionais. E se você observar, cada criança vai ter uma característica diferente. Eu coloquei aqui como as mais comuns: o colo, o carinho, as palavras de incentivo, fazer algo juntos, ter um tempo de qualidade e o reconhecimento dela, vê-la, dizer que ela é boa do jeito que ela é. Às vezes são coisas muito simples. E você, pai, mãe, professor, deve perceber a criança que você está assistindo, o que ela realmente gosta e precisa. Porque muitas vezes, mesmo que a gente já tenha algum conhecimento e consciência sobre a importância da não repressão emocional e da supressão, né, em suprimir, atender as carências emocionais de cada criança, às vezes a gente não identifica qual é a necessidade daquela criança que está com a gente. Então, para a gente conseguir entregar o que ela precisa, a gente precisa conhecer essa criança, descobrir junto com ela e assim tornar esse processo mais leve. Dores da criança, repressão, carência emocional. Uma das grandes dores também está associada às faltas físicas e imateriais. A falta física tem a ver com a ausência dos genitores. A falta física
material tem a ver com a escassez de recursos, ou com a fala que é dita para a criança. Por exemplo, eu faço tudo, eu trabalho muito para te dar a escola que você vai, para te pôr a comida na mesa. Então, às vezes a criança, ela tem o alimento, ela tem a casa, ela tem essas necessidades físicas supridas, mas ela é cobrada, e aí ela se sente culpada, e aí ela se sente pesada, a vida dela se torna pesada porque ela custa às vezes o sacrifício do pai e da mãe, ela custa a presença do pai e da mãe, porque eles vão para o trabalho ao invés de ficar com ela. Claro, parece assim desumano eu falar que isso fere uma criança, porque é algo tido como natural para todos nós, os adultos, trabalharem e as crianças ficarem em casa ou numa escola. Mas como a criança sente isso, como a gente entrega isso para ela, como a gente verbaliza, como a gente se sente em cuidar dela, em mantê-la, é o que realmente fica nela, ok? Então, esses sentimentos de falta, tanto na ausência física como na cobrança ou na escassez das coisas materiais, porque a escassez ela também acontece, e são exemplos às vezes pequenos, mas que a criança sente de uma forma muito intensa. Ela tem vontade de comer um tipo de guloseima e os pais não têm não pode custear isso. A criança sente como se ela não fosse merecedora, ela se desmerece, ela não se sente importante. E aí, nessas questões da falta física, que é também a ausência dos pais, e na falta material, gera um sentimento profundo de falta, de escassez. E isso na vida de adulto nos conduz a esse peso e também a depressão. Ao peso pela vida, a vida fica triste, a vida fica sem cor. Ela diminui as possibilidades. Há também entre as faltas físicas, né, que acontece diante dos pais e das crianças, os pais se ausentarem pelo trabalho ou por alguma condição física difícil, como um processo de doença, como um alcoolismo. A criança acaba assistindo ou se sentindo responsável pelos pais. Ela não pode incomodar, ou ela tem que ficar quietinha. Ou muitas cuidam de verdade dos pais, dos irmãos mais novos, da casa, assumem esse papel de tanta responsabilidade enquanto ainda são pequenas. Então ela acaba suprimindo a infância e isso vai ficar como uma falta, vai pesar diante de algum momento e de muitas circunstâncias diante da vida adulta. Essa ausência dos pais, da forma que aconteceu, gera também um distanciamento dos relacionamentos. Se, assim, naturalmente as crianças precisam dos pais, mas se por alguma circunstância a criança se vê não podendo receber aquilo que os pais podem dar para ela, atenção, carinho, cuidado, supressão das coisas materiais, ausência de cuidados, e ela tem que cuidar, ou ela se esconde para não incomodar, essa criança vai ter dificuldade nos relacionamentos. Ela vai ter um distanciamento emocional das pessoas. E ela vai sempre desconfiar. Ela vai ter dificuldade em se entregar para ser amada. Agora, outro fator de grande dor da criança, de muitos de nós, são os abusos físicos e também emocionais ou verbais. Abuso físico não é somente os abusos feitos a um nível da fragilidade de uma criança e de intenções de sexualidade com a criança. Existem abusos físicos que geram dor, violência doméstica, gera trauma numa criança. Ela vê, aquilo impacta, ela também sente. Os abusos físicos causam traumas muito difíceis de serem curados, porque ficam registrados a um nível biológico, a um nível da psique,
a um nível de um sentir profundo de raiva, de medo, de dor. Muitas crianças que sofrem abuso físico tendem a querer se esconder. Então elas criam uma máscara de proteção, como se elas fossem fortes, que elas não precisam de alguém para ajudar. Porque às vezes aqueles que deveriam ajudar estão abusando, física, verbal, emocional. Então são as crianças que se revestem de uma máscara, de uma postura de forte e independente, e até no nível físico, são pessoas que ficam fisicamente mais reforçadas. É um instinto de proteção que se condicionou ali para que aquela pessoa se sinta mais segura. Dentro desses abusos físicos, também posso citar a crítica e a cobrança exagerada. A criança tem que se pôr conforme se colocam para ela. Ela não pode ser ela mesma. Ela se torna uma criança, às vezes, crítica também. Mas o mais difícil nesse processo é que é uma criança, que é um adulto, que se transforma controlador, que tem dificuldade de aceitar a si mesmo, que tem dificuldade de aceitar o outro como o outro é. O outro tem que ser como ela quer, assim como foi posto para ela. Um exemplo simples de uma situação assim, que causa muita dor na criança, é dizerem que a criança é barulhenta, que a criança é desastrada, que a criança não faz nada certo. Como vai se sentir uma pessoinha em que é colocado algo assim? Às vezes, naturalmente, toda criança é meio desastrada. Até porque ela está desenvolvendo habilidade motora, ok? Mas se ela escuta isso todos os dias, ela se coloca como isso, ela se personifica diante disso. E eu estou citando um comportamento natural. Agora, tem crianças que podem desenvolver um comportamento muito mais negativo por causa do reforço que se faz ao que se fala para ela. Um exemplo. Esse menino é igual ao pai dele, é preguiçoso. Essa criança, às vezes, vai crescer e vai ser um adulto que nunca vai tirar férias, que vai se sentir culpado de simplesmente sentar no sofá e não ter o que fazer. Compreendem como o que está lá atrás está aqui dentro? E aí a gente precisa começar a se perceber. Por isso o processo de autoconhecimento é terapêutico também. Porque quando você começa a se perceber, você pode ir se conduzindo num processo de se curar dessas feridas da nossa criança interior. Voltando à criança que sofre abuso emocional, de muita cobrança e perfeccionismo, em que ela tem que ser aquilo que pedem para ela, além dela ter dificuldade de se aceitar e não aceitar ao outro, ela vai ser muito insegura, porque qualquer coisa que ela busque fazer, aparentemente ela vai precisar da aprovação de alguém superior, e ela vai ter dificuldade de acreditar que ela consegue. Ela vai ter o padrão de agradar os outros, porque ela se sentia em ter que agradar os pais. Essa criança vai ser o adulto que tem dificuldade de dizer não. E, finalizando, é bastante coisa. E olha, eu nem vou detalhar muito cada dor. Por quê? Porque a forma de sentir as dores da criança é muito única, porque cada um sente de um jeito. Então, esse vídeo é apenas uma leve explanação. Não dá para contextualizar de uma forma muito profunda, porque senão eu falando daqui vai aguçar, vai criar um gatilho emocional em quem está aí do outro lado. E isso pode ser complicado se a pessoa não estiver no momento e na capacidade de se acolher naquilo que ela precisa, naquilo que dói dentro dela, ok? Então, para a gente finalizar, vou citar de uma forma mais breve a dor emocional do abandono e da rejeição, que causa na criança dependência dos outros. Ela se sentiu abandonada para alguém, pai ou mãe, e de alguma forma
outra pessoa vai entrar nesse lugar na vida dela e vai gerar uma relação dependente. É aqui que a gente percebe muitas relações tóxicas, tanto no relacionamento a dois, como no relacionamento de trabalho. Porque acontecem também a pessoa sofrer relação tóxica no trabalho. Porque ela está dependente da aprovação de um superior ou da proteção, assim como ela, teoricamente, precisava dos genitores e não os teve. Então ela transfere o abandono por uma dependência emocional em outros relacionamentos. A rejeição que acontece, nossa, a rejeição acontece de muitas formas. Para a gente dar 2 exemplos simples, a rejeição da criança que não é esperada, da criança que nasceu de sexo diferente do que desejavam. Essa sensação de rejeição pode parecer, não, depois nasceu, eu gostei que foi menino, eu gostei que foi menina. Mas a célula daquela criança foi formatada nesse sentimento. Então alguma coisa fica. E isso vai causando uma autorrejeição. Às vezes a um nível tão profundo que a criança rejeita a própria vida. Aqui vão se instalar processos de depressão. Também, né? A criança que se sente abandonada e rejeitada também é o adulto que tem dificuldade de cuidar de si mesmo. Porque ela se abandona depois, ela se rejeita, se critica e não se cuida. Não se sente, às vezes, suficiente. Não se sente suficiente. A dor emocional da criança que se sentiu humilhada, aquela criança que foi constrangida, aquela criança em que chamam atenção na frente dos outros, ela se sente nessa baixa estima. Ela não consegue gostar dela mesma, porque aos olhos dos pais ela está muito errada. Isso também acontece, né? Depois a gente vê em algumas situações, nos outros ambientes que a criança vai frequentando, ela vai ter trauma e medo de ser chamada atenção. É a criança que às vezes vai ser tímida para falar na escola. É a criança que vai se isolar e aparentemente vai ocasionar situações de bullying, vai sofrer bullying. E aí essa criança fica com um sentimento de menos-valia. Ela não vale nada. Por quê? Porque ela foi humilhada. E ela também se humilha. Ela se diminui muito nas relações. Ela sempre vai se ver como menos. A dor emocional da criança ferida que foi traída. E a traição não acontece apenas entre os casais, mas que fique claro também que quando há traição no casamento, a criança também se sente traída. Mas a traição, que muitas vezes é aparentemente simples, né? É a traição da promessa não cumprida. Eu vou te buscar no sábado pra gente brincar o dia todo. E o pai não vai, e a mãe não vai. Depois aquela velha história, a criança quer comprar alguma coisa, na verdade elas querem tudo, né? E a mãe ou o pai diz, não, depois a gente volta. E às vezes esse depois a gente volta dói, porque era algo que foi muito importante para a criança. Então é muito mais humano olhar no olhinho e dizer, não, hoje não. Sabe, dar um fim e não deixar aberto a expectativa. Porque aí gera essa sensação de traição e há uma desconfiança daí do que é dito para ela. Ela fica, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Pensem nisso. Essa dor da traição deixa uma criança que se torna um adulto controlador. Ela não pode confiar em ninguém. E a última, né, não menos importante, é a dor emocional da criança que se sentiu injustiçada. E aí tem exemplos que são muito simples, como, né, são 5 filhos. A mais velha ganha roupa nova, passa para a segunda, ou a segunda também ganha e passa para a terceira, e aí aquela que é a quarta ou a quinta só recebe coisa já usada. Essa criança se sente injustiçada.
Outro exemplo, quando há um número maior de crianças, e às vezes nem tem número maior, às vezes são duas, às vezes é filho único, mas é comparado com outra criança. E aí fica aquela dificuldade em ela ser ela mesma, ela se sente injustiçada. O pai acha o primo mais competente, mais estudioso, mais atlético. E em detrimento disso, essa criança se sente menos. Principalmente se é posto como um lugar de destaque. Sabe? Quem aceita pódios. Tem criança que fica muito competitiva por causa disso que os pais colocam para ela. E aí gera internamente um sentimento de rigidez. Porque para ser perfeito, para ser justo, para ser visto como igual àqueles em que ela é comparada, ou aquela em que ela se sente inferior, se torna uma pessoa muito rígida e muito pessimista. Porque ela nunca vai ver algo bom nela, nem na vida, nem nos outros. Aqui estão, algumas. Esse vídeo super passou do tempo, mas eu quero ressaltar que esse processo de acolher a nossa criança interior é o principal processo dentro da terapia. Quase tudo do adulto vai girar em torno daquilo que foi a base, ok? E que fique claro que o olhar terapêutico que a gente traz através das constelações é de inclusão e integração. Então, se a sua criança interior passou por alguma dessas situações com seus pais, seja abandono, seja abuso, seja escassez, seja falta de suprir as carências emocionais, seja as repressões emocionais, eu digo para você, pai e mãe, não tem culpa. É isso que a gente não julga. De alguma forma, muitos estão repetindo aquilo que receberam. E esse olhar de inclusão ao que foi, com certeza, também está alinhado com acolher essas dores. Porque só assim a criança se acolhe, o adulto acolhe a sua própria criança e também olha para as feridas emocionais dos próprios pais, para que haja essa compreensão. Essa compreensão traz essa integração ao que foi vivenciado por eles, ao que foi entregue por eles e ao que cada um de nós, filhos, tomou daquilo que recebeu. Então eu falo isso porque muitas vezes, dentro de processo terapêutico, as pessoas vêm e dizem que é tudo culpa da mãe, ou que tudo é culpa do pai que não estava lá. Então não tem culpa aqui, não há julgamentos. Constelação é a base, é inclusão, porque é da exclusão que a gente fica na dor e nos sofrimentos. Então todo esse processo de autoconhecimento que muitas pessoas buscam através das terapias tem que começar na criança interior, porque todo o resto é de certa forma consequência ou resquício daquilo que foi vivenciado e sentido. Observe isso em você mesmo. E não deixe, Não deixe de olhar para essa importante fase da vida. Muitas vezes não nos damos tempo, mas lembre, é uma das dores da ferida da criança interior. Ela se abandona. Não se abandone. Se conheça, se encontre e veja o quanto isso faz diferença na vida. Beijo de luz. Namastê.